Fisiologia da depressão, aula 1. Bom, eu tenho certeza que se você já ouviu falar de depressão, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina não são nomes novos para você. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Será que a gente consegue compreender perfeitamente o porquê elas estão tão envolvidas na depressão? Bom, para isso a gente vai entender primeiro o que é um circuito neural, que é um conjunto de neurônios conectados que trabalham juntos para que a gente possa exercer as nossas funções. Sejam elas jogar, sejam elas trabalhar, sejam elas sentir prazer. Como que funciona esse circuito? Bom, o neurônio A gera um impulso elétrico, libera um neurotransmissor. Esse neurotransmissor atravessa a barreira sináptica, chega lá no neurotransmissor B e ativa ele. O B faz a mesma coisa com o próximo neurônio, o neurônio C, e assim nasce um estado mental. Pensamentos, emoções, comportamentos são resultados desse circuito disparado, ok? Os neurotransmissores são as substâncias que vão fazer esse circuito funcionar. Com o neurotransmissor disfuncional, esse circuito vai disparar errado, que é aí que entra a grande parte das doenças mentais que nós estudamos. Vamos conversar sobre o que nos interessa, que é o circuito do humor. Sua função é regular o humor, a ansiedade, o sono e os impulsos. Ele sai lá do tronco cerebral para o sistema límbico e em direção ao córtex pré-frontal, que é o lugar responsável onde nós tomamos as nossas decisões. Na depressão, o circuito continua existindo, só que ele está hipoativo, ou seja, tem menos neurotransmissores, o que gera menos impulsos, o que gera menos comunicação e o que leva a uma desregulação desse circuito. Então, o humor fica menos, os nossos impulsos ficam instáveis, às vezes elevados, às vezes diminuídos, tem uma grande ansiedade e o sono fica bastante fragmentado. A responsável desse circuito, o circuito do humor, é a serotonina, e é ela que se encontra diminuída e afeta esses campos, ok? Agora vamos falar do segundo circuito, ok? Que é responsável é a noradrenalina. Ela está muito ligada à questão da energia. Começa lá no locus coeruleus, vai para o córtex e termina no sistema motor. A principal função da noradrenalina é a atenção, alerta, energia mental e resposta ao estresse. Quando ela está diminuída, que é o caso da depressão, nós temos os seguintes sintomas: fadiga intensa, lentidão cognitiva, sensação de corpo pesado e dificuldade para executar tarefas. Esse é o segundo circuito que a depressão afeta. Vamos para o terceiro, que é o circuito da dopamina. O circuito da dopamina começa lá na área tegmental ventral, vai para o núcleo accumbens e termina no córtex. A função dela é o prazer, a recompensa, motivação e o interesse. Quando ela está diminuída, nós temos a anedonia, que é a falta de prazer, a apatia, a falta de vontade de fazer as coisas, vida sem sentido. E afinal de contas, por que esses circuitos adoecem? Bom, um dos principais fatores é o estresse crônico, porque o estresse crônico ativa o eixo hipófise adrenal, libera muito cortisol, e o cortisol muito alto, ele acaba gerando a neurotoxicidade. O segundo são as inflamações, que as citocinas inflamatórias bloqueiam as sinapses, que sinapse é justamente todo esse caminho que a gente estava conversando. O trauma e a sobrecarga emocional, porque a amígdala, que é outra parte do cérebro, não é essa da garganta, não, ela acaba ficando hiperativada. E a privação do sono, porque a gente reduz a plasticidade, ou seja, a capacidade do corpo de se refazer e de produzir os seus ciclos, principalmente o ciclo circadiano. Logo, a deficiência de neurotransmissores na depressão é, na verdade, a soma de muitos fatores que nos revelam que há uma doença nos circuitos cerebrais, energéticos e motivacionais. Gostou dessa aula? Curte e compartilha. Logo, logo vamos ter a aula 2 da fisiologia da depressão.